Olá, meus amigos empreendedores, você que é empreendedor de gastronomia, você que é da gastronomia no geral, estamos aqui mais uma vez batendo esse papo bacana e eu tô aqui mais uma vez para falar um pouquinho no meio dessa crise, dessa pandemia que causou esse colapso, esse pré-colapso no nosso segmento. Eu não estou aqui hoje para falar de movimento do governo, nem nenhuma linha de crédito, nem nada disso. Daqui por diante eu vou começar a falar sobre o futuro. Bom, eu tenho uma notícia para você, eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Não vai voltar a ser como antes. Não queira acreditar nisso. As coisas vão mudar. A expectativa é que elas mudem para melhor. E o que isso significa? Significa que daqui por diante os hábitos vão mudar. E a gente precisa mapear esses hábitos para aí a gente entender como a nossa empresa, vai se enquadrar dentro desse perfil, dentro dessa nova realidade. Vou começar falando para vocês sobre um gráficozinho que está rolando aí, um estudo feito pela Deloitte, que é uma gigante da consultoria no mundo, falando sobre a retomada dos diferentes segmentos. Eu até tenho ele aqui, mas eu acho que não está dando para ver direito. Vê aí para vocês. Não dá para ver, né? Acho que não vai ficar difícil de eu mostrar para vocês aqui, ó. É um gráficozinho que mostra um pouco da retomada. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ele divide por segmentos, tá? A perspectiva de retomada. O que ele fala aqui é que a gente deve voltar para a rua, que a gente deve estar na rua, as pessoas devem voltar às suas vidas a partir de junho. Por que não antes? Porque antes a retomada vai ser gradativa, cada setor, cada segmento vai retomando aos poucos, mas as curvas todas são ascendentes. Aqui no meio tem uma curva de zero, ou seja, voltar ao patamar anterior. E o que se estima é que lá em dezembro, lá em Natal, lá no Natal, não lá em Natal, Rio Grande do Norte, mas lá no Natal, a gente volte a recuperar os patamares anteriores. Essa é a perspectiva do estudo da Deloitte. Lógico, com suas variantes, lógico, sem levar em consideração qual é o seu segmento, dentro do mercado de gastronomia, de alimentos e bebidas. Então, isso tudo tem nuances diferentes. Você pode retomar antes, você pode retomar depois, mas a ideia é que a gente retome antes. A ideia é que a gente tenha uma retomada maior. Naquela live da XP, onde estava o presidente da Brasel, da NR, falou-se sobre retomada e falamos de 6 a 8 meses a retomada. Mais ou menos bate com esse estudo da Deloitte. O que a gente tem que ter em mente é que a gente vai passar ainda um ano muito difícil. Tá? Não vou mentir para você, vai ser um ano difícil. Mas a gente pode retomar, a gente pode recuperar? É lógico que pode, evidente que pode, a ideia é essa. Deixa eu voltar aqui para outra tela, que aí fica mais fácil para vocês. É lógico que a gente pode retomar antes. Quem quiser o gráficozinho da Deloitte, só me pedir por e-mail aqui que eu mando para vocês, tá? Se pode ou não pode você ter uma retomada muito mais rápida, lógico que você pode, evidente, a ideia é que a gente trabalhe para que isso aconteça. Evidentemente, você vai retomar mais rápido, você vai fazer um trabalho de retorno mais veloz se você entender quais são as mudanças que vão acontecer no mercado. Quais são as mudanças que vão acontecer na cadeia produtiva, no seu cliente, no seu estado, município, aonde você estiver. Essas mudanças é que vão determinar qual vai ser a velocidade e a maneira com a qual você vai retomar, beleza? Então a palavra da hora é adaptabilidade. Você precisa ter adaptabilidade. Criar uma cultura de se adaptar o quanto antes. Eu sei que a gente já tomou uma porrada, a gente precisou se adaptar, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente criar empresas líquidas, mutantes, que se movimentem de acordo e consigam se adaptar de acordo com a realidade do mercado. Estamos programando uma série de lives que vão acontecer com especialistas de várias áreas diferentes falando sobre os tipos de mudanças que se acredita que tenha nesse comportamento das pessoas. Mas isso é para depois, a gente tem que pensar agora na nossa empresa. Como a nossa empresa vai se adaptar a isso? Bom, eu separei aqui 4 coisas importantes para a gente ter em mente. Essas 4 coisas precisam balizar
o nosso comportamento, o comportamento da nossa empresa, a cultura da nossa empresa. Todas as empresas têm culturas grandes, a maioria das empresas são pesadas, muitos funcionários, a gente precisa mudar isso da maneira que a gente possa, de maneira que a gente possa ter uma empresa mais líquida, mais fluida e que a gente possa se adaptar às situações. Então, primeira grande dica que eu dou, primeira coisa importantíssima, que para mim é fundamental para todo mundo empreendedor e a primeira armadilha que a gente se coloca é: crie condições de ter um distanciamento crítico. O que isso significa? A gente fica tão envolvido dentro do processo, a gente fica tão envolvido dentro das coisas, que a gente acaba afastando um pouco de conseguir enxergar a empresa. A gente se afasta desse conceito de distanciamento crítico. Pelo contrário, a gente está próximo demais. O que a gente precisa? A gente precisa ter um distanciamento crítico, a gente precisa limpar a nossa mente para fazer com que a gente consiga ver o nosso negócio de fora para dentro de maneira mais efetiva, que a gente consiga ver o big picture, e a gente consiga entender dentro de um contexto geral como a nossa empresa está, dentro de um conceito geral, dentro da nossa empresa como ela está, antes de ir no pormenor, antes de entender que a gente tem que pagar um boleto amanhã, que tem um fornecedor que está devendo, que a gente negociou o aluguel. A gente precisa ter esse distanciamento crítico. Então, para isso, eu aconselho vocês, tenha um momento de ócio. Aquele momento de relaxamento que você vai ler um livro, que vai pensar em outra coisa, vai ver outra coisa, fica um pouco longe do celular, de trabalho, pensa em outra coisa. Vai assistir um filme, vai dar uma caminhada no apartamento, porque por enquanto você não pode ir para a rua. Mas o importante é o seguinte, quando você se distancia, a sua mente, na verdade, ela não se distancia tanto. E você consegue ter uma clareza maior das coisas que estão acontecendo. Não fui eu que inventei isso, é um conceito que um italiano chamado Domenico De Masi propagou no mundo inteiro. Então, eu aconselho você, tenha esse momento de ócio, para que esse ócio se transforme num ócio criativo, para que você possa se distanciar, para você olhar a sua empresa e você ter insights e momentos bacanas que você possa enxergar a sua empresa de outra maneira. Outra coisa legal, as alterações táticas que você tem que fazer na sua empresa. Redução de custo, botar funcionário de férias, elas precisam ter precisam ser execuíveis e rápido. Então, eu sei que a maioria de vocês já botou de férias, botou isso, a gente postergou um pouco. A gente já está num momento, hoje é o 20º dia da crise do confinamento, né, do distanciamento social. Então é muito importante que nesse 20º dia a gente já sabe as medidas que o governo já vai proporcionar. Dificilmente muita coisa vai mudar. A gente precisa estabelecer um plano execuível para que a gente possa fazer essas mudanças táticas. Custo de ocupação, custo de pessoal, custo de fornecedor e reorganização da empresa. Os movimentos que a gente vai fazer para fazer ela continuar faturando o mínimo ou continuar sendo viável para aguentar até o final de maio ou até o final de abril, que é uma data bem plausível para que as coisas comecem a retomar de uma maneira um pouco mais fortes. Assim como as suas alterações, a gente falou das alterações táticas, assim como as suas alterações estratégicas. Ou seja, dentro da eu já vou mudar o conceito da minha empresa, vou fazer isso, vou passar a vender isso, vou passar a vender aquilo, vou passar a fazer uma coisa diferente. Isso precisa estar muito bem desenhado na sua cabeça. Tá? Mas precisa ter todo passo a passo pronto? Não, você precisa ter isso na sua cabeça. Voltando, eu vou fazer assim, 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 vou diminuir o número de mesas no salão por enquanto, vou começar devagar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Essas alterações táticas e estratégicas precisam estar muito bem determinadas. São dependentes, se comunicam, mas é importante que as alterações táticas e estratégicas estejam bem determinadas e execuíveis. Não adianta nada você inventar e falar assim, quando eu retomar, eu vou explodir, eu vou botar gente pra caramba aqui dentro. Calma. Isso pode não ser execuível, isso pode não dar para executar, tá bom? E o último das quatro dicas que eu estou dando para você não se desconecte de você, da sua essência. Não se desconecte da sua essência enquanto pessoa e não se desconecte a empresa da essência dela, do propósito dela. Por quê? Porque existe uma expectativa das pessoas a procurar as coisas que sejam familiares. As pessoas gostam das coisas que elas se familiarizam.
Então ela vai estar mais acostumada, mesmo que a sua empresa esteja cobrando mais barato, com um produto um pouco diferente, com uma estratégia um pouco diferente, ela precisa ser ela, para que o público possa olhar e quando a gente retomar, ele olha e fala assim, esse eu já conheço, esse eu já sei. Então é muito importante que a gente tenha na cabeça que a gente não pode se desconectar da essência da empresa. Não adianta nada eu ser uma empresa que vendia prata a R$80, vendia bacalhau, vendia salmão e passei a vender quentinha de 12 da noite para o dia. E mudei de nome, era Tasca da Jurema, virou quentinha da Jurema. Não vai fazer verão essa andorinha. Por quê? Porque o cliente não vai se identificar com ela. O cliente não vai enxergar nela o que ela via antigamente. Tá? Muito importante isso. Vai passar. Segura a onda. Vai passar. A gente vai passar e vai passar aí dessa melhor, mais forte, com uma estrutura mais bacana. Beleza? Último ponto que eu queria colocar aqui. A última coisa que a gente precisa agora é fla-flu político. Não caia nessa armadilha. Não entre nessa armadilha da opinião política, de que fulano é melhor do que Beltrano, do que Beltrano. Não. Lembre-se, você é o mercado. Você não está o mercado. Você é. Você faz parte, você constrói o mercado. O político, ele é político momentaneamente, ele está político. O presidente está presidente. A Dilma esteve presidente, futuramente outro estará. Então, colocar em risco o teu negócio, as tuas coisas, a tua reputação, a tua credibilidade, porque uma pessoa está momentaneamente em algum lugar, não é saudável para você. Estou dizendo para você não tomar partido? Não. Eu estou dizendo para você não entrar no fla-flu político. Tá bom? Pessoal, vejo vocês, lembrando que hoje à noite tem live, vou estar aqui para responder todas as perguntas, a gente vai bater aquele papo, sempre tem bastante dúvida, bastante gente perguntando coisas interessantes, eu estarei lá para ajudar vocês, vejo vocês já já, tá bom? Beijo enorme.